Começa agora mais um Paralelas Podcast, hoje do estúdio novo, aqui no Grupo RBS, no prédio da Zero Hora, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Estou muito feliz de estar aqui. O Paralelas, ele começou com vários episódios externos, a gente vai manter isso, vamos continuar saindo do estúdio, mas agora a gente tem casa própria. E para inaugurar a nossa casa nova, a gente vai abrir com uma história inspiradora. Inspiradora mesmo. A nossa convidada de hoje, ela teve a coragem de fazer o que muitos de nós gostaríamos de fazer em algum momento da vida, mas não conseguimos. A maioria de nós, pelo menos. Ela largou tudo, inclusive uma carreira de sucesso, no auge profissional dela, botou uma mochila nas costas, um mochilão, que ela chama de monstra, e correu o mundo. Não é um modo de dizer não, ela realmente viajou o mundo, foram 270 dias de viagem, foram 37 países, 5 continentes diferentes, mais de 100 de cidades e óbvio que ela voltou completamente transformada dessa viagem, escreveu um livro, um sucesso, tá inclusive esgotado, e virou a carreira de ponta cabeça. Ela descobriu o universo da literatura e hoje é a principal referência em clubes de livros no Rio Grande do Sul. É um prazer estar inaugurando nosso estúdio com essa jornalista, escritora, minha colega, amiga, Fernanda Pandolfi. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite. É muito legal te receber. Obrigada, Ju. Obrigada por abrir as portas mais uma vez para mim. Estou muito honrada de estar aqui inaugurando o estúdio novo, que está lindo, por sinal, pessoal. E com certeza o nosso papo vai ser muito bom. Obrigada mesmo. Me fala uma coisa, essa coragem, da onde é que saiu a coragem de largar tudo? Vamos começar lá atrás. Tu era uma colunista de sucesso na Zero Hora, né? Trabalhou aqui no jornal, fez um monte de coberturas, tinha um público incrível e decidiu largar tudo, botar uma mochila nas costas e correr o mundo. Como é que foi isso? Da onde é que saiu a coragem para isso? Porque a gente sonha com isso, mas ninguém tem coragem, ou a maioria de nós não tem essa coragem. Eu não largaria tudo, embora eu também tivesse essa vontade, assim. Como é que foi isso? Eu acho que teve algumas coisas, né? Alguns fatores combinados nessa minha decisão. A primeira coisa, eu acho, Ju, quando eu paro agora para pensar nisso, eu dei a volta ao mundo em 2017, né? Já faz algum tempo. Mas o fato é que eu me tornei colunista muito nova, eu tinha 25 anos. Então, eu acho que eu fui a colunista mais nova da Zero Hora, né? E quando eu paro para pensar, e quando eu vejo as pessoas de 25 anos, hoje eu penso, nossa, que loucura, eu tinha uma responsabilidade, né, desse tamanho. E para mim foi muito legal, eu acho que é o que me coloca aqui hoje, inclusive, né? Foi muito importante na minha carreira, mas teve um momento de esgotamento. E eu acho que eu tinha um medo, assim, muito latente, que me impedia de sair da coluna, né? Que era o de sumir. Né? Então, eu pensava assim, puxa vida, como é que eu não vou estar mais no jornal todos os dias, não vai estar mais a minha foto ali todos os dias, eu não vou mais receber todos esses convites, toda essa atenção, todo esse prestígio. Eu trabalhava um monte naquela época, né? Eu tinha 8 colunas semanais, né? Porque uma delas era dupla. Eu tinha entrada na rádio, eu tinha entrada na TV Com, eu tinha um programa no GZH também, né? Que era um programa de entrevistas. Então, eu estava no auge da produção, mas eu comecei a ficar muito esgotada e muito cansada, e a minha vida pessoal estava totalmente abandonada, assim. Tu teve burnout? Eu tive um burnout e foi, na época eu nem sei se a gente chamava, se já sabia o que era, né, mas eu acordei no meio da madrugada e achei que que a minha língua estava inchada, que eu ia engolir a minha língua, que eu ia me sufocar com a minha própria língua, assim. E comecei a achar que eu ia ter foi uma crise de ansiedade, eu morava sozinha já, e aí comecei a achar que eu ia morrer, enfim, né, e madrugada, tentei me acalmar, aí comecei a ir atrás de ajuda psiquiatra, comecei a ficar muito, 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 muito ansiosa. Várias vezes eu achava que eu ia desmaiar, às vezes eu estava no fechamento da coluna e começava a ficar tonta e achava que ia desmaiar, né? E depois eu descobri que isso é a ansiedade que faz com que o cérebro da gente pare de oxigenar. Então tu respira muito, 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 muito rápido. E era porque eu estava insatisfeita com o lugar onde eu estava, né? Porque a coluna social foi muito legal, mas hoje ela nem tem mais, né, a coluna social como ela era antigamente, mas eram notas, não era escrita, que era sempre o que eu gostaria mais de fazer. Então eu tava ali muito mais num lugar de estrela,
né? Aquilo me dava um gostosinho, assim, né? O ego da gente precisa. E aquilo não me deixava desistir, né? Porque eu pensava, como que eu não vou mais ter tudo isso aqui? Né? E para onde eu vou? Então, quando eu decidi sair, foi quando eu pensei, bom, e se eu sumisse mesmo? Se as pessoas todas esquecessem, eu tive que trabalhar isso em mim. Não me convidassem mais para nada, eu tivesse que recomeçar a minha carreira do zero. Pensei, bom, faz parte, acho que talvez... ok, eu venho aqui daqui uns 6 meses, 7 meses, bato a porta da 0 hora de novo, vejo se tem algum espaço para mim, saio sem fechar nenhuma porta. E aí, bom, para onde vamos, né? O que vamos fazer? Vamos para o mundo. Exatamente. E aí um amigo meu, um amigão meu, o Ron, ele tinha acabado de fazer essa viagem, essa volta ao mundo. A gente ia participar de um workshop junto. E aí ele me disse assim, olha, sabe que quando eu fiz a minha viagem, as pessoas me pediam muito para escrever sobre. E eu não sei, não tenho esse dom e tal, né? Não é minha área. Eu fiquei pensando, por que tu não investe nisso e tal? Não tem vontade de fazer? Eu falei, eu tenho vontade de fazer, mas... E a logística, e a grana, e tudo, né? Ele me disse, não, existe uma passagem de volta ao mundo. Que isso poucas pessoas sabem. Existe mesmo? Existe mesmo. Tu compra pelas companhias aéreas, né? O OneWorld, as grandes companhias. E aí, eles fazem todo esse link. Tem uma série de regras que tu tem que cumprir. Ela é feita para mochileiro mesmo, essa passagem. Então, tu tem que seguir sempre o mesmo fluxo. Tu não pode voltar. Tu tem que começar e terminar no mesmo lugar. Tem um prazo. Uma coisa boa dessa passagem é que tu pode remarcar quantas vezes tu quiser sem multa. Então, tem alguém que te atende diretamente. Então, é todo um atendimento direto para o mochileiro. Ela na época, era um valor muito em conta, se tu for pensar, assim. É o valor de uma passagem que tu tem direito. Eu parei 10, tive 10 paradas, né? E aí, eu falei, bom, né? Eu tava, na época, solteira. Achava que ia morrer solteira mesmo. Não ia ter ninguém. Desempregada, sem emprego, sem saber para onde ia. E eu falei, acho que vou tentar essa loucura aí. Não dá pra pensar muito, né? Mas eu entendo que é uma coragem mesmo, assim. Porque não é só pela questão de grana, que é muito importante. Não podemos negar de ficar um ano inteiro viajando. Mas pela questão de deixar tudo mesmo, deixar as pessoas. Eu me desconectei da internet também, né? Saí de todos os grupos de WhatsApp. Fiquei sem chip, eu viajei sem chip de internet, sem conexão nenhuma. Então... Nossa, que radical, filho. Fui radical mesmo. Quis uma experiência de introspecção, assim. Na verdade, essa não foi apenas uma viagem, né? Foi a busca de um sentido pela vida, um sentido para a vida. É isso que tu buscou com essa volta ao mundo? Eu acho, assim, foi um reencontro. Eu acho bem importante dizer, Ju, também, que a minha viagem, ela não foi o que me tirou da depressão. Eu fui com acompanhamento, eu ainda estava tomando a medicação, né? Tava com o meu acompanhamento da minha psicóloga, então não foi isso que me tirou da depressão. Tinha um acompanhamento paralelo e que seguiu depois ainda no meu retorno por um tempo. Mas ela foi importante justamente para eu me reconectar, me reencontrar em alguns cantos aí do mundo e me desprender de algumas coisas que eu acho que eu estava muito, muito presa, assim, a questão da aparência, da vaidade, né? Não que ela não exista hoje, existe, né? O ego é da gente, não tem jeito, mas de maturidade, eu acho, de organizar algumas coisas. Tu tinha 28 anos, é isso? Quando eu viajei, sim, eu tinha 29, eu fiz 30 na viagem. Fiz 30 na estrada. E foi só com uma mochila mesmo nas costas. Como é que foi arrumar essa mochila? Foi o que se leva para uma viagem de volta ao mundo? Exatamente. Que tu não sabe onde é que tu vai parar, quando é que tu vai voltar. O que se leva? Então, eu não queria pagar excesso de bagagem. Então, era 20 quilos, né, só. E aí, eu coloquei roupas, assim, 3 calça jeans, blusas neutras, cinza, preto, branco. Obviamente, nem um salto alto. Eu tinha 2 tênis, eu acho, e um chinelo. Um casaco, que era aqueles que tu embola e fica bem pequenininho. E aí, isso. Era basicamente as daí necessaire, essas coisas, né, que são importantes. Tinha uma coisa que é interessante, um necessário enorme só de medicação, né? Porque de receitas médicas, caso precisasse de alguma coisa, porque é diferente, dependendo do país, né? É diferente. Então, tinha antibiótico, tinha isso, tinha aquele outro. Tudo era uma coisinha médica. E
E assim, ó, eu tinha uma regra que quando uma coisa ia ficando muito gasta, eu queria trocar, então se eu comprava alguma coisa, eu tirava outra. E não comprava, né? Eu não comprei nada na viagem, nada, porque eu não podia realmente ter excesso de bagagem, porque tava no limite, já foi meio sobrecarregada a minha mochila, assim. E como é? Nós somos mulheres e sabemos o quão difícil é, às vezes, viajar sozinha, né? E tu foi pra lugares longínquos, né? Não é uma viagem aqui até, sei lá, Lisboa, vamos lá. Tu foi pra Ásia, pra Índia, Exatamente. Como é que é pra uma mulher viajar sozinha? E quando tu contou pros teus pais essa tua ideia maluca, eles não ficaram apavorados? Sim, sabe que as pessoas falam muito isso, perguntam como a minha mãe ficava. E a tua mãe, como é que era pra tua mãe? O meu pai, ele sempre foi me impulsionou muito em todas as minhas maluquices, assim. Então, foi ele que deu... Quando eu falei, olha, eu tô pensando em fazer isso. Ele, vamos se informar, ver como é que é e tal. Mas ele sempre foi muito tranquilo. Mas a minha mãe realmente ficava com o coração mais apertado. Então, tinha uma regra que cada vez que eu entrasse, eu chegava num lugar, ou saía, pegava um avião, um trem, que fosse, eu tinha que avisar. Tô embarcando, tô saindo. Tô embarcando, tô cheguei, né? E então eles estavam sempre muito cientes onde eu estava, isso sim, né? Eu estava em comunicação com eles. E ser mulher, assim, viajando sozinha é diferente, obviamente. Então, eu fui numa crescente, então eu fiz uma parada ali em Cuba, aí depois eu passei pelos Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu fui pra Europa, que daí, bom, a Europa, né? Aí era férias, viagem bem de férias, assim. E aí, quando eu entro na África, aí começo a entender algumas diferenças culturais, né? Bem importantes, históricas, culturais. E divisão da mulher, né? Do papel da mulher na sociedade. Tu chegou a sofrer algum tipo de preconceito? Ocorreu algum risco por ser mulher? Sim, eu passei por algumas situações. Eu me coloquei também em algumas situações em que hoje eu repenso. E eu fui aprendendo ao longo do caminho. Por exemplo, eu não saía à noite. Então, eu fazia tudo que eu tinha que fazer durante o dia. E aí, chegava, fim do dia, estava anoitecendo. Se eu não estava acompanhando... Porque, às vezes, no hostel, tu conhece algumas pessoas, tu sai com as pessoas. Mas, se não, eu ficava ali. Comia alguma coisinha, dormia cedo. No outro dia, saía cedo. Né? Então, isso eu me cuidava. Eu era muito atenta à vestimenta do local. Então, se a mulher não podia mostrar o ombro... eu não ia mostrar o ombro, né? E eu falo que isso é até um respeito à mulher, né? Se ela não pode, por que eu, que sou turista, vou lá? Não, mas a minha cultura pode, e eu vou lá e vou botar meu ombro de fora. Eu achava que era até um respeito a ela. Então, isso eu cuidava muito com a minha vestimenta também, né? Com o que eu usava, com quem eu falava. Tu vai ficando mais esperta, mais malandra. Eu tive uma situação que eu me coloquei em risco na Turquia, que foi bem, bem séria, que foi o país que eu senti mais... me senti mais observada, que os homens, né, mais se chegavam, mais mexiam e tal. E eu me coloquei em risco e me fiquei muito apavorada, assim, porque foi uma situação que eu fui para um restaurante e um cara me pagou uma bebida e eu fui tomando a bebida, daí fui bebendo um pouco mais e aí me passei na cota e pensei depois tudo que poderia ter acontecido, sabe, por conta disso. E ainda bem que nada aconteceu, deu tudo certo. Mas eu fiquei bem atenta, assim, eu ficava atenta às pessoas e aos horários, os padrões de vestimenta, principalmente, né? E tinha um preconceito muito grande de, tu não é casada, como assim tu ter 30 anos, né? Naquela cultura, e não é casada, e tu tá aqui solteira, e tu tá sozinha, né? Então, e é muito cultural isso também, né? É complexo. Qual foi o destino mais incrível desses 37 países? Olha, eu tenho vários destinos na minha mente, assim, em diferentes aspectos. Então, um que é mais bonito, um que foi mais divertido por conta das pessoas, dos amigos que eu fiz. Mas, sem dúvidas, o mais transformador, o mais incrível para mim foi a Índia. Eu sempre repito isso, eu fiquei 1 mês na Índia, né? Então, sendo metade desse período, eu fiquei num retiro espiritual. Bem comer, rezar, amar mesmo, né? Bem inspirado em comer, rezar, amar. Eu queria fazer o que ela fez ali, então eu olhei, fui atrás, busquei um ashram e tal. Entendi um pouco como funcionava. E é interessante porque esse lugar, ele me acompanha sempre até hoje. Então, é mesmo? Sim. Até hoje tu lembra das lições aprendidas lá? E quando foi o lugar que eu me reconectei com a minha espiritualidade. E quando eu preciso de um lugar de calma, quando eu preciso voltar, eu volto muito para esse lugar, né? Que era em Madurai, no sul da Índia.
Então... Tu dormia no chão? Eram quartos compartilhados, né? Então, mulheres, homens separados. Mas não tinha conforto nenhum. Era um calor, assim, bizarro, muito, muito, muito quente. Eu me lembro que teve uma noite que a gente botou tava cheio de uns bichinhos, insetinhos correndo. E a gente botou um ventiladorzinho ali, se cobriu. E era isso, assim, porque o ventilador dava um alento. A gente dormia de qualquer jeito, de cansaço. Mas eles não tinham água quente, por exemplo. A gente comia 2 vezes por dia só, né? Umas 10 da manhã e umas 18 horas. Não comia nada de origem animal, nada de industrial também, né? Tudo natural. E tomava o chai deles também, que era importante ali, o chazinho. Nada de estimulante também, nada de café, nada de... E não podia se falar de outro tema que não do yoga, então... não podia ler outro tipo de livro, ouvir outro tipo de música. É uma imersão mesmo, né? Isso, longe da internet, obviamente. Eles liberavam 1 hora por dia. 1 hora por dia. Pra falar com os familiares. E uma coisa interessante é que daí a gente ia pra um lugar que era a biblioteca, né? Que era o lugar onde pegava a internet. E 1 hora acabava se tornando muito. Porque 1 hora sem parar. Eu atualizava ali o Instagram e tal. Falava com um, falava com outro. Daqui a pouco... com o tempo ia se tornando algo menos importante, assim, sabe? No meio a gente já tava conversando entre a gente e acabava largando. E por que foi tão transformador isso? Eu acho que tu consegue ver como que seria viver num mundo em que as pessoas todas vivem em cumplicidade, porque o ashram, tu não paga, né? Então, tu paga um valor mínimo, assim, pela manutenção do quarto e tal, mas... todo mundo trabalha lá, então todo mundo tinha uma tarefa, todo mundo mantém aquele espaço, né, de alguma maneira. Então, eu ficava responsável, olha só, pela limpeza da biblioteca. Era uma coisa meio, eu nem sabia ainda que eu ia, mas eu que limpava a biblioteca todos os dias. Então, um ajudava na cozinha, outro com as roupas, com os lençóis, então, né, então tinha todas as atividades. E claro, sem nenhum estímulo externo. Então, tu entra num lugar que tu fica totalmente voltado para a meditação, né, para o teu interno, para o autoconhecimento. Sem sair dali, parece um mundo ideal, né? É um outro mundo. É um outro mundo. É bem difícil imaginar isso, sabe? Não, e eu entendo que as pessoas iam pra lá e acabavam não voltando pra casa, sabe? E eu acho isso uma loucura. E ficavam. Largavam tudo e ficavam. Largavam tudo. Tinha pessoas que estavam lá há anos, assim. E a gente tinha um dia de folga na semana que tu podia sair pra cidade. E tinha pessoas que nem saíam mais na folga. É perigoso também, né? Porque tu acaba se bloqueando totalmente pro mundo real que existe ali fora. Não tem jeito, né? Uma hora tem que sair da bolha. Ô Fê, e qual foi o maior perrengue dessa viagem ao mundo? Perrengue. Bom, eu tive uma situação curiosa, que acabaram as folhas do meu passaporte. Então, eu cheguei em Hong Kong para fazer meu visto pra China. E aí, cheguei lá, pedi pra mulher né? Quero fazer meu visto pra China e tal. E porque em Hong Kong facilita para te fazer, né? Então, Hong Kong, ele é um país duplo, né? Duplo. E aí, ela pegou e falou, não, eu não posso te dar porque não tem mais folhas no teu passaporte. Eu falei, mas que história é essa? Como assim? Não tem. Eu falei, e o que se faz numa situação assim, né? Tem que fazer outro passaporte e tal. E aí, eu tive que ficar em Hong Kong, pedir todos os documentos, né? E estacionei ali. Era pra ficar 2, 3 dias ali. Hong Kong é incrível, aliás, eu super recomendo. Mas acabei estacionando ali por 15 dias, sem documento também. Fiquei meio sem era limbeira ali. No limbo. Limbo diplomático. Limbo diplomático, esperando chegar. E toda a documentação para daí encaminhar, né? Mas deu tudo certo. O pessoal lá do Brasil, da embaixada, me atendeu super bem, enfim. E aí foi resolvido. Mas hoje eu tenho meu passaporte Made in China, né? Made in China, sim. Ainda o que foi feito lá em Hong Kong, Made in Hong Kong. Que chique. E isso foi uma questão, porque eu não sabia como resolver, né? Não foi uma questão de perigo nem nada, mas foi algo inusitado, eu diria, que eu passei. Tá, e ao longo de toda essa viagem tu escreveu muito. Aí nasce o Ida e Volta, isso? Com uma espécie de diário dessa aventura toda que depois daria origem a um livro, né? Exatamente. Como é que foi esse processo aí? Essa transformação da jornalista em escritora
em fazer disso uma grande história? Sabe que eu fui muito disciplinada, porque eu me propus a escrever um texto por semana, naquela época. Então, também era um momento muito de blogs, né? E então eu fazia um texto do que eu sentia a respeito dos lugares, e o outro era um material de dicas, que eu uso até hoje, que as pessoas me pedem dica dos lugares, eu consigo resgatar lá e enviar. Falo, olha, pode estar meio desatualizado, mas tem coisa legal aí. E eu consegui me disciplinar bem, assim. Então, eu parava onde fosse, o dia que tinha que entrar o texto, não me lembro que era dia quarta-feira, enfim, eu sentava e escrevia, mesmo que não tivesse a inspiração. E é interessante porque, como a minha ideia era escrever sobre o que os lugares despertavam em mim, eu ficava atenta a tudo, assim, o que vai dar esse texto? Onde vai estar esse texto? Onde ele está escondido, né, nesse lugar? E foi muito legal. Hoje eu revisito, quando eu revisitei para escrever o livro, nossa, tinham coisas que eu nem lembrava, né? E como é importante a gente manter diários. Então, eu não sabia que eu ia dar um livro, eu não sabia que eu ia trabalhar com escrita futuramente, né? Eu tinha essa vontade, obviamente, né? Foi também algo que eu pensava, mas eu penso para todo mundo, sabe? Diário de viagem, diário de vida mesmo, tu escrever um pouquinho, fazer teus registros, para depois revisitar o quanto é importante para o nosso processo de autoconhecimento e de memória, né? Porque como a gente bloqueia memórias também, quando eu olho algumas coisas escritas, eu penso, nossa, não lembrava, e volto para aquela situação, né, imediatamente. Então, foram esses registros ao longo dessa viagem que eu tinha vontade de botar num livro quando eu voltasse, esse era o plano. Mas aí demorei 5 anos, né? 5 anos para escrever. 5 anos. E aí nasceu Quem é a Estrada? Quem é a Estrada? Por que esse título? Quem é a Estrada? Porque eu comecei a me dar conta que o que fazia os lugares eram as pessoas, não exatamente os lugares, eram as pessoas que eu encontrava. O que tornava um destino mais legal, mais interessante, era quem estava lá, né? A maneira como eu ia ser recebida, ou a experiência que eu ia passar, como eu falei da Turquia, para mim foi traumático, mas daqui a pouco se eu voltasse lá e encontrasse outras pessoas, outra situação, fosse um outro momento, eu ia amar, né? Ou como a Índia, eu tive toda essa experiência com essas pessoas que compartilharam comigo ali o retiro espiritual. Então, eu me dei conta que eram os que as pessoas iam me mostrando ao longo do caminho e o quanto eu ia sendo transformada pela vida dessas pessoas, né? E que a gente está tudo conectados, eu acho. Nós estamos conectados por esse fio histórico, né? Da gente, dos nossos antepassados, enfim, que a gente acaba se encontrando em algum lugar, né? Tá, e aí nasceu o livro, e aí nasce a escritora Fernanda Pandolfi, e vem toda essa descoberta, ou redescoberta do universo literário, de um outro jeito, né? Sim. Como é que daí se saltou pro clube de livros, e como é que tu te torna uma referência nisso? É impressionante, né? Como cada vez mais gente está interessada nisso e como a literatura está renascendo, me parece, apesar da crise, né? De a gente saber que muita gente não lê e tal. Como é que foi essa transição, né? Olha, quando eu lancei o livro, eu já estava trabalhando como influenciadora já fazia um tempo. Eu era influenciadora de viagens, né? E de lifestyle. E então, a gente vinha da pandemia, né? E a pandemia... Nossa, os influenciadores trabalharam muito na pandemia, porque estava todo mundo conectado e as marcas, elas precisavam se fazer presente. Então, eu estava, assim... praticamente um Shopee, eu tava vendendo tudo dentro do meu como é que era? Polishop, lembra? Lembro. Então, assim, vendendo tudo dentro do meu perfil, né? E era de tudo, não tinha um nicho, sabe? Era assim, um dia eu tava vendendo caneca, no outro dia a pet shop, no outro dia, assim, tudo. Passava fazendo publi. E tudo bem, ganhei uns pila ali, foi bom e tal, né? E nesse processo escrevendo meu livro. E aí, quando eu lancei o livro, eu vivi muito a história do livro, os lançamentos, né? Então, viajei pro interior para fazer os lançamentos. Porque eu não tive parceria editorial, né, Ju? Tu lembra? Então, até a Ju deu em primeira mão, me ajudou muito, inclusive, porque graças à matéria da Ju, que a Pocket Store botou para vender o livro lá. Então, começou a procura. Então, eu precisava muito disso, da divulgação. E isso, minha rede me ajudou também, né? Então, eu lancei o livro e vivi por 6 meses a história do livro. Muito em cima desses lançamentos, dessa viagem, de ir nas livrarias, de leva aqui uns exemplares, leva outro e tal. E aí passou, como tudo, né? Passou.
E eu voltei para aquela... Crise existencial. E agora? Vou ter que dar outra volta, mudar louca. Não. Aí eu, voltei a ser Polishop. Não. E aí eu via que quando eu minimamente escrevia um textinho no meu Instagram, bombava, assim. Compartilhava, eu ganhava um monte de seguidor. Aí o pessoal vinha pra arena, não tinha show, né? Porque daí no outro dia só tinha produto, só tinha coisinha. E aí eu, puxa vida, eu acho que eu vou ter que me focar nisso uma hora, né? Só que eu tinha medo do que ia acontecer com onde eu tava pagando meus boletos, né? Enfim. E aí, então, eu dei uma meta, né? Então, até o final daquele ano, eu iria continuar fazendo o que eu já tava entregue, que eu já tinha me comprometido. E a partir do dia 1º de janeiro... De que ano? De 22. 2022. 22. Eu viraria totalmente pra escrita... e só falaria de storytelling, já era professora de storytelling na SPM, então só de storytelling, cinema, livros, e escrever também, voltar a escrever, para tentar abrir esse caminho editorial. Foi mais uma atitude corajosa, porque apostar em cultura... Né? Sabemos. Sabendo tudo que o Brasil passou nos últimos anos, com os artistas sendo criticados, não sei o que lá, foi corajoso, né? E também porque muitas portas fecharam de novo, né? Porque eu mudei muito o meu perfil, e aí todos os meus clientes ficaram para trás e tal. E aí mas é isso, vamos ver o que vai aparecer aí nesse caminho, vamos tentar ir por, né? 1 mês, 2 meses, nada acontecia, meu Deus do céu. 3 meses, 4 meses, ai meu Deus do céu. Olha, eu vou te dizer que acho que foi quase 1 ano, assim... Patinando. Me recolocando, me recolocando, reconstruindo, tentando entender para que caminho ia. E aí surgiu a ideia do primeiro clube de leitura, né? Junto com a WOS, que é uma marca de alfaiataria feminina. E ela disse assim, olha, eu quero muito fazer, eu já tentei fazer com minhas clientes, mas não rolou, elas não engajaram e tal, mas eu tenho lugar, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, olha, eu tenho público, eu acho, então quem sabe a gente une força, né? Une as nossas forças. E foi um sucesso desde o início, né? Isso já em 2022 ou 23? 23. Foi início de 23. Quer dizer, foi muito antes de virar moda, né? Porque hoje clubes de livros são uma moda, tendência, tá todo mundo engajado nisso, mas quando tu começou ainda não era assim. Não era. Foi 23, agora vai fazer 3 anos, né? Que a gente começou o clube. E daí realmente eu pensei, gente, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí comecei a pensar em maneiras de que isso viesse a ser realmente o meu trabalho, né? Comecei a estruturar isso. E nossa, hoje são 9 clubes do livro e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Olha, é uma alegria. Assim, ontem eu tive de noite, hoje eu tenho de novo, mas é sempre muito legal, é sempre muito bom estar naquele grupo, é sempre intenso, tem dias que são mais puxados, tem dias que são, né, mais divertidos, mais alegres, depende da leitura, depende do grupo, mas poder falar sobre literatura, ler e ver a transformação que isso faz na vida das pessoas é incrível. Assim. Então hoje são 9 clubes de leitura, com quantas pessoas participando? São mais ou menos, né, nessa comunidade de leitores, mais ou menos umas 300 pessoas. 300 pessoas. Sendo, assim, 95% mulheres, talvez. Pouquíssimos homens. O que acontece? Por que os homens não estão nos clubes de leitura? Eu acho que os homens, eles leem, mas não leem tanto ficção, que é o que eu leio, né? Eu leio ficção, romances. E eu acho que eles não têm tanta necessidade de compartilhar. A mulher precisa estar em grupo, é isso? Eu acho que a mulher... E é compartilhar, porque assim, se a gente for pensar, até num Conversas Cruzadas que a gente fez, a Manuela Dávila trouxe isso, eu achei bem legal. Ela disse que historicamente os homens sempre se reuniam, então na quarta-feira lá no jogo de futebol, para assistir futebol, para jogar, para churrasco, e as mulheres não tinham esse lugar, né? E aí agora parece que os clubes, esse clube de leitura, né, outras atividades que as mulheres se reúnem para fazer também, ou grupo disso, grupo daquele outro, de corrida e tal, proporciona isso, né? Virou uma desculpa para se encontrar também, para se ver pessoalmente, sair um pouco do telefone celular e se reconectar, talvez. Para mim, assim, o meu clube do livro, né, que não é o clube do livro que lê clássicos, que é aquela literatura mais profunda, né, eu não sou nenhuma literata, nem nada, eu sou uma pessoa que gosta de ler apenas, gosto muito. Eu acho que o meu clube, eu percebo que ele é mais sobre as pessoas do que sobre o clube, sabe? Como eu assim? percebo isso.
Eu acho que é mais sobre aquele encontro e sobre as ideias que a gente troca, do que realmente sobre esse autor, esse estilo literário, quanto eu vou evoluir a minha visão de literatura. É menos acadêmico e muito mais menos acadêmico, sobre exatamente. Conversar sobre... Social, né? Entendi. Também. Também Social, entretenimento. Esses dias eu vi até, eu acho que foi uma fala do Faleiro, que ele comentou que também tem que cuidar para não colocar a literatura num lugar totalmente de... né, um lugar mais raso, assim, de entretenimento. Totalmente. E eu concordo, mas tanto que a gente lê livros que eu considero bons, né? A minha curadoria é sempre por contemporâneos, mas autores que eu considero bacanas, assim, que agregam, né? Mas eu acho que tem muito das pessoas se ouvirem, terem ideias diferentes, abrir espaço para o diálogo, que é algo que está muito em falta. Então, o clube, ele é mais, eu acho, até sobre pessoas do que sobre livros. Muito interessante, né? Agora tu falou um negócio, essa coisa da literatura, como é que se vê o livro? Eu acho cada vez mais que é importante tirar o livro e a literatura do pedestal, trazer para a vida comum das pessoas, porque às vezes as pessoas se assustam, meu Deus, não vou participar de um clube de livro porque eu preciso ler esse livro até o fim, não sei o que, é um livro difícil, mas não precisa ser assim, precisa. Né? Eu falo, inclusive, não leu, não conseguiu terminar, vem igual pro encontro, né? Que provavelmente tu vai sair querendo terminar, porque as pessoas vão falar tanto daquele livro que tu vai querer terminar. Então, e eu vejo, Ju, também tem outro movimento interessante, como meu grupo, mulheres 35+, na maioria, são pessoas que estão querendo, acabaram de ser mães, os filhos estão em outra fase, quero retomar meu hábito da leitura, ou alguém que se aposentou, né? Eu tenho mulheres viúvas, por exemplo, né? Então, homens que mudaram de cidade, mudaram de profissão, pessoas que estão em movimento e querem um grupo, sabe? Querem pertencer, querem conhecer outras pessoas, querem conversar sobre outros assuntos. Porque também existe a questão de que a gente acaba se acomodando dentro dos nossos grupos. E então, as gurias ali falam muito, as mães da escola, né? O grupo de mães da escola. Que não é as pessoas que daqui a pouco tu escolheu, é porque né? São os pais dos amiguinhos dos filhos, e tu acaba convivendo ali porque é necessário, acaba criando afinidade, mas daqui a pouco não seria a pessoa com quem tu trocaria uma ideia mais profunda. Então, tu ter esse outro grupo com outras pessoas de outras realidades, nossa, abre a tua mente, né? Eu acho que isso é um fator também. Fê, a gente tem 2 quadros nesse programa, que é o seguinte, aqui atrás nós temos umas prateleiras e a gente está guardando de recordação lembranças dos nossos convidados. A gente está chamando de relicário de afetos, que é para, né, recordar um pouquinho de cada um que passou por aqui. Tem o microfone do Daniel Escola. Adorei! Tem o livro da doutora Rosângela, enfim, tem de tudo aqui. Queria saber se tu trouxe alguma coisinha para a nossa prateleira. Eu trouxe o calendário do nosso... Do Clube de Livro Fê Pandolfo. Ele é atemporal, já vou botar aqui. Ele só tem os dias, não tem os meses. Então, tu vai virando e não tem o ano. Então, tu coloca o dia que nós estamos. E tem umas frases aqui. Com frases de autores de livros que a gente leu no clube, Ler é enxergar o outro. Esse é o lema do meu clube, As amizades mais lindas são imunes ao tamanho do intervalo entre a esquina e o telefone. Cláudia Tages e Diana Corso. Poxa vida, que legal. Exatamente. Que incrível, adorei. Qual é a frase do dia? Que dia é hoje? Hoje, nem sei que dia é hoje. Dia 18, vamos ver. Vamos procurar qual é a frase do dia. Quando somos capazes de ficar sozinhos, podemos estar com os outros sem usá-los como válvula de escape. Nossa, Bell Hooks, tudo sobre o amor, novas perspectivas. Então são frases de livros. De livros que a gente leu. Foram lidos. E aí fica aí. Olha aí, ó. Obrigado. E a gente pede também uma foto que tenha marcado a vida do nosso convidado ou convidada. E eu sei que tu trouxe várias fotos, né? O que nós vamos ver aí, Didi? Então, a primeira... eu esticando aqui. Preguiça de andar até ali. É que meu sofá é muito grande. Eu tô só me exibindo com o meu sofá. Eu aqui esticando. Bom, a primeira eu trouxe na Índia, né? Eu gosto dessa que te marcou muito, né? Que é no Taj Mahal. Porque eu gosto da minha expressão, assim, eu acho que eu tô plena. Um momento de plenitude. E como eu falei, né? A Índia foi um lugar para onde eu quero voltar e que me transformou. E a outra, eu trouxe uma lembrança da Zero Hora muito maravilhosa, que ontem eu tava mexendo no meu arquivo pra achar as fotos, né?
E achei essa foto de 2014, quando eu fui escalada para fazer a cobertura do Mundial, que foi no Brasil, né? Em Porto Alegre. E aí, muito homem, só eu. Eu tenho mais uma colega que era da TV ali. E são muitos homens, e aí eu tô segurando a bola e eu gosto muito dessa foto, porque eu era muito nova também, né, em 2014. Fala um pouco da tua história. Fala da minha história. E do teu pioneirismo também, né, porque a gente Exatamente. vê o jornalismo quão masculino era, como isso já mudou também nas redações. Não, tem figuras aí, bom, tu lembra, né? Paulo Santana tá aqui. Paulo Santana, exatamente, pertinho ali. Que legal. Então, pra mim, eu gosto muito dessa foto, assim, além de ter sido uma cobertura que pra mim foi muito importante, pela juventude e por ser uma mulher no meio de tantos homens aí, abrindo espaço. Ô Fê, e olhando hoje tu é mãe, né? Tem o Frederico, é casada, não ficou solteira pra sempre, que era teu medo. Tu faria uma nova volta ao mundo? Tu teria coragem hoje de encarar de novo, não? Eu acho que não, sabe? Eu quero muito viajar com o Frederico, assim, né? Quero mostrar o mundo pra ele. Eu gosto muito de mostrar os meus lugares pra ele, até aqui em Porto Alegre, né? É muito legal. Tu vai num lugar que tu gosta muito e mostra pra ele e tal. Esse lugar que eu sempre venho, que eu gosto de passear e tal. Mas eu vejo, porque eu já voltei para muitos lugares, né? Costumo voltar e de volta. e nunca é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente pode acabar... A gente não é a mesma pessoa. Então, acho que pode ter uma frustração, uma expectativa e uma frustração. E eu acho que não é necessário, né? Eu acho que é uma experiência que checa. E é mais difícil partir ou voltar de uma viagem dessas? Eu acho que é mais difícil partir. Para o desconhecido. Para o desconhecido, deixar as pessoas que tu ama, né? Não saber o que vem pela frente. Eu penso muito naquela história da brasileira que estava escalando lá em Bali, né? E caiu no vulcão, né? Vulcão. Que é isso, ela tava ali. E quando tu tá nesse espírito viajante, tu tá muito achando que nada vai acontecer, que tu tá de férias, que tu tá... né, num momento de diversão, de lazer, então eu acho que partir é mais difícil voltar. E para encerrar o nosso papo, que já passou 40 minutos praticamente, que mensagem dá para deixar para as pessoas? Porque eu imagino que tenha pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, assistindo, enfim, que talvez quisessem fazer uma mudança na vida, mas tem medo. Olha, eu acho que a mudança... ela é mais difícil tu tomar a decisão do que realmente tu mudar. A tomada de decisão é o principal. Então, às vezes a gente fica remoendo ali, né? Por anos, uma decisão, alguma coisa que tá te incomodando, né? E aí... E vale pra um monte de coisa, não é só viajar ao mundo, né? Exatamente. Vale pra um casamento, vale... maternidade, casamento, né? Quem tá num casamento que não tá legal. Profissão, tudo. E aí tu fica anos remoendo aquilo ali. E eu acho que é a tomada de decisão, assim. No momento que tu toma a decisão, parece que se abre um portal. Porque aí tu só cria os passos pra essa decisão tomar forma, né? Então, eu acho que é trabalhar na tomada de decisão. E para trabalhar na tomada de decisão, é terapia, é autoconhecimento, é se entender um pouco mais e ver quais são os entraves que estão te colocando nessa barreira. Tu te arrepende de alguma coisa? Não, nada. Acho que não. Tá tudo controlado. E o melhor, não foi esquecida, voltou, tá na mídia. Não fui esquecida, olha aqui, tô aqui. Ai, não, essa é boa. Acho que deu certo, claro. Porque o teu grande medo era esse, né? Era a invisibilidade. Na verdade, eu acho que o meu grande medo era não ser amada, né, Ju? Porque eu tava no momento que eu achava que eu... isso eu tenho até eu falo no meu livro que eu não queria confessar isso, mas eu tinha essa questão de será que eu vou ficar sozinha para sempre? Será que eu não vou encontrar ninguém, né? Isso para mim era importante naquela época, mas eu não me convencia muito disso. E então eu acho que quando eu me organizei de que tudo bem se eu ficar sozinha e tudo bem se eu não estiver mais na 0 hora e, né, acho que outros caminhos podem se abrir, foi quando as coisas evoluíram. Certo, Fê. Esse programa, ele tem a produção do Tainan Schroeder, que tá aqui atrás da câmera, e tem na equipe técnica lá no estúdio, que agora a gente tá assim, a gente grava aqui e o pessoal tá lá em outro lugar, lá fazendo as captações. O Leandro Moca, que tá lá
Beijo, Leandro. É que a gente tem a Larissa Guerra também hoje aqui no estúdio, nossa coordenadora de podcasts aqui. Muito obrigada por ter vindo, tá? Prazer te receber, sou tua fã. Espero que tu consiga fazer muitos mais clubes de livros. Tomara. Que esses 9 virem 18, 20, 30. Vamos puxar muitos leitores. Se for possível, né? Obrigado, tá? Obrigada. E o Paralelas termina aqui. Até a próxima. Beijo pra vocês.